Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo. Quem já me acompanha há muito tempo, eu tinha um canal antigamente e eu falava sempre isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Mas agora a gente está revolucionando a nossa forma de trazer vídeos para o YouTube. Serão formas de podcast. Acho que podcast, né? Quando eu puder eu trarei convidados para vocês. Fiquem aguardando. E hoje o nome do nosso podcast, o nome do nosso canal, tudo vai mudar. E agora, como vocês viram aí o nome do canal, vai se chamar Pop e Pauta, seu podcast em casa. Porque eu estou em casa, eu estou no meu quarto, aqui é minha cama, eu estou sentada no chão, bem despojada aqui para vocês. Mas obviamente que eu me arrumei. E hoje, o tema do nosso podcast será Tempestade e Tendência. O retorno de Guilherme de Sá à música. E caso vocês não me achem doida, eu tô olhando algumas colinhas aqui no meu computador, tá, galera? Porque, enfim. Então, assim, galera, pra quem já me acompanha nas redes sociais, sabe que eu gosto de rock desde sempre, desde que eu estudava no fundamental. Minto, no fundamental não, no... Esqueci qual é o nome do outro. Mas, assim, enfim, desde a época da escola eu sempre ouvi rock, eu sempre gostei de touca, de roupa preta. E assim, eu era muito criticada na igreja por causa disso. Acho que é um certo problema que às vezes a igreja tem, e que eu não tenho medo de dizer isso, que é julgar muitas vezes o estilo da pessoa, o gosto musical. Gente, teve uma vez que eu falei pra uma amiga que ela disse, eu gosto de rock, eu sou roqueira e tal. E eu tinha acabado de conhecer essa menina. Ela, nossa, você vai sair da igreja? Eu falei, o que tem a ver uma coisa com a outra mulher? Porque as pessoas associam rock a coisa do demônio, resumidamente. Mas a gente sabe que existe muitas bandas de rock cristão. E eu tô contextualizando isso porque a banda Rosa de Saron é uma banda de rock. Principalmente lá no começo, nas primeiras músicas, aquela pegada de rock pesada, muito massa de se ouvir. E tem a banda ID2, que é com o André Leite, que era o antigo Iavé. Então, assim, tem muitas bandas. Tem a banda Oficina G3 também, do Mauro Henrique. Entre outras 1000 bandas aí que a gente escuta. Evanescence também dizem que é cristã, Skylight. Tem muitas bandas que a gente vai ouvir a tradução das letras. Muitas vezes são cristãs e a gente nem sabe. Tem tanta música que a gente canta hoje que é cristã e a gente não sabe. E o cenário da música gospel, pop cristã, essas coisas assim do rock cristão, hoje parece, na minha opinião, eu sinto que está mais apagada do que antes. Eu sinto que muitas pessoas perderam muita essência. Não vou citar nomes de cantores porque também não tem graça. Mas assim, tem muitos cantores que eu acompanhava antes e que hoje assim, parece que sumiram. Parece que perderam a sua essência. Só que eu acompanho a Rosa de Saron também há muito tempo. E é uma banda que ela não perdeu a essência. Ela mudou a essência. Muitas pessoas que ficam, não tem graça acompanhar a Rosa de Saron depois que o Guilherme saiu. Mas a banda tá muito estranha, não é mais a mesma coisa. Claro que não, gente, é outro cantor. É a mesma coisa do cantor que era antes do Guilherme. Eu não lembro o nome dele, porque eu não acompanhava nessa época, mas acho que era o Tchelão. E então, assim, quando você acompanha uma banda, você vê a mudança dela. Não é que ela muda a essência, porque a essência da banda da Rosa de Saron é ser uma banda de rock, mas ser uma banda cristã, uma banda com 4 pessoas, e que as músicas são músicas que trazem um conforto de certa forma para as pessoas, porque tanto as músicas com o Guilherme e as músicas com o Bruno são músicas que trazem conforto, que trazem uma reflexão para a realidade, alguma coisa do tipo. Então, assim, as bandas de hoje parece que perderam a essência de trazer músicas realmente cristãs. E muitas pessoas, assim, parece que sumiram da mídia, sabe? Eu fico triste com isso. Enfim, pra contextualizar vocês, pra vocês que estão chegando aqui, gente, quem é Guilherme de Sá, pelo amor de Deus? Muita gente provavelmente já ouviu algumas músicas do Rosa de Saron que são muito famosas, como Sem Você, Do Alto da Pedra, Muitos Choram, entre outras que foram as primeiras músicas da era Guilherme de Sá dentro do Rosa de Saron. Então, contextualizando sobre quem é o Guilherme, assim, ele se tornou conhecido dentro do Rosa de Saron. Tem muitos podcasts que eu vou deixar aqui na descrição, porque não tem como eu falar a história completa dele, porque senão o podcast fica extenso, queridos. E eu sou uma pessoa que vai fazer podcasts curtos, porque eu não gosto de fazer vídeos longos. Pra mim, eu acho que as pessoas não assistem. É a minha opinião, as pessoas não vão assistir se for um podcast longo. Enfim, e ele entrou na banda em 2001, e em 2002 ele lançou o seu primeiro álbum com a banda, já com a formação com ele.
Depois do Inverno, que é o nome do primeiro álbum com o Guilherme de Sá. E a música mais conhecida desse álbum, que muita gente já ouviu, vou colocar um trecho pra vocês, é Do Alto da Pedra. Em você eu sei, me sinto forte. Com você não temo a minha sorte. E eu sei que isso veio de você. E o Guilherme de Sá, ele é uma pessoa que não é ativa nas redes sociais, assim, igual os blogueiros, igual músicos que são hoje, igual o atual vocalista do Rosa de Saron, Bruno Faglione. Ele já é ativo nas redes sociais, ele é a vibe blogueirinho. Já o Guilherme de Sá, ele nunca foi assim, ele foi mais fechadão, mais na dele. Eu não cheguei aí em shows dele, infelizmente, dentro da banda do Rosa de Saron, mas eu fui no show que ele fez na turnê Minimalista, agora quando ele tava começando a querer voltar, e vou agora num show da turnê Tempestade, que é sobre o foco, vai ser essa turnê. Por isso que eu estou dando só uma passada de pano, assim, pra vocês entenderem um pouco quem é Guilherme. Então, assim, eu vou deixar um link de um podcast que ele conta a história dele, que vai ser muito mais legal de vocês verem por lá. Então, ele saiu da banda do Rosa de Saron após 18 anos dentro da banda. E no dia 13 de novembro de 2018, gente, quando eu vi o vídeo do anúncio que ele ia sair, que foi postado nas redes sociais da banda e dele, eu chorei. Eu juro, eu chorei. Mas também fiquei muito feliz, porque ele saiu pra cuidar da família, pra cuidar dos filhos. Ele queria que os filhos dele tivessem uma educação melhor. E ele deu essa educação melhor pra eles fora do país, não foi aqui no Brasil. E como ele foi pra fora, foi por conta da família, não foi justamente porque, eu quero seguir carreira solo. Não, ele saiu da banda porque ele queria cuidar mais da família dele. E, gente, ele tem muitos álbuns solo no YouTube, tá? Ele não ficou parado, ele lançou 2 livros, Bardos e Druidas e Siracusa. Siracusa é um livro online e Bardos e Druidas ele tem o livro físico, vou mostrar pra vocês. Então, mostrando pra vocês aqui o livro, esse é o livro, Bardos e Druidas, é dele com o Bruno Franghelli, que é um grande amigo dele. Ele sempre fala desse cara em algumas postagens dele, em vídeos, em stories. E uma coisa legal desse livro é que ele tem o autógrafo do Gui. Porque eu levei no dia que eu fui no show Minimalista no ano passado, em novembro do ano passado, 2023. E eu consegui o autógrafo dele. Então, assim, ele lançou muitas outras músicas. Ele tem a... Cadê? Bacana? Ele tem o álbum Íngreme. Ele tem algumas músicas com outras pessoas. Ele tem o álbum Fermata, agora tem o Tempestade, que é o novo. Tem o Diminuto também e tem algumas ao vivo. Então, assim, no YouTube você encontra muitas outras músicas dele. E ele também tem as músicas já com o Rosa, né? Então, as músicas do Rosa, muitas são de autoria dele. Então, por exemplo, na turnê Minimalista e na Tempestade, ele canta muitas músicas que ele cantava no Rosa. E muitas pessoas perguntam, mas se ele saiu do Rosa, por que ele continua cantando as músicas do Rosa? Por que não volta? Primeiro, porque ele agora tem outro cantor, né, gente? Não tem como ele voltar assim do nada. E também porque as músicas são autoria dele, mas também tem uma palavra correta pra isso, mas eu não vou lembrar. Que é como se ele tivesse dado os direitos da banda pra banda usar. A banda pode usar, mas ele também, porque, né, é a autoria dele. E é por isso que eu vejo que a banda do Rosa de Saron, ela não ter acabado quando o Guilherme saiu, em 2018... 19, mais ou menos ali que ele saiu. A importância da banda não ter acabado, mas ter mudado essa essência, querendo ou não, porque, convenhamos, o Guilherme e o Bruno são 2 pessoas totalmente diferentes, que criam músicas diferentes, e que não tem como você querer que um seja igual ao outro. Ou, no caso, querer que o Bruno seja igual ao Guilherme. Não faz sentido. A minha opinião em questão de não ter acabado a banda é de que eles continuaram a seguir o rumo que eles estavam seguindo, de trazer pessoas para próximas de Deus. Poxa, quantas histórias eles mesmos contam em vídeos, no Instagram, em podcasts que eles participam, até mesmo nos DVDs que eles vão contar histórias de pessoas que... Tem um livro, inclusive, que o Rogério Feltrin, da banda, lançou, Colecionadores de Histórias. Acho que é algo assim. Eu tenho ele, mas tá perdido nas minhas coisas, e eu não sei onde ele tá. Que conta, é como se fosse ele contando histórias que as pessoas contam pra eles. As pessoas mandam muitos e-mails pra eles sobre histórias de, poxa, tal música me salvou em determinado momento. Tem pessoas que deixam de se matar por conta de determinada música que escutou do Rosa.
tem a música muito conhecida deles, Menos de um Segundo, que as pessoas escutam muito pra lembrar de alguém que já faleceu. Então a banda, ela traz uma reflexão de vida cristã, uma contextualização assim de envolver Jesus, Deus, enfim, de envolver o cristianismo dentro das músicas deles. Gente, é muito linda. Eu posso passar horas aqui falando da banda, porque eu sou muito fã. Gente, assim, agora vamos falar de uma coisa. Por que o DVD Tempestade é tão especial? Porque assim, além dele marcar o retorno do Guilherme à música, de toda uma estrutura, todas as músicas, tem muitas músicas novas. Ele canta uma música no DVD hoje, achei tão lindo, que ele cantou uma música pros filhos, e cantou uma música pra mãe dele e uma pra esposa dele. Gente, são músicas, acho que aquele pra filha não é inédita, mas a pra mãe e pra esposa são músicas inéditas. E são músicas, assim, lindas. E antes, a gente via que muitas músicas dele eram muito enigmáticas, né? O Rosa do Sarão antigo, com o Guilherme, tinha muito isso. De ser músicas enigmáticas, que você tinha que penar ali pra entender a letra. Tem muitas músicas do Rosa que até hoje não entendo a letra, assim, o que eles estão querendo passar ali por trás, né? E eu vi que muitas músicas do Guilherme de hoje, uma das mudanças que eu vi nele, são músicas assim que você entende, tranquilo. Uma das minhas músicas favoritas que eu vi ele cantar foi Requiem, que é uma música assim, você entende totalmente o que ele tá querendo dizer, pelo menos eu entendo. Outro ponto muito interessante é que eu escrevi essa frase, que me veio na cabeça e eu escrevi pra não esquecer, foi que a relevância de Tempestade em um cenário onde a música e a mensagem caminham juntas. Os artistas de hoje em dia, eles estão apostando muito nessa pegada de músicas que contam a história. Vou pegar como a gente vai falar muito do pop aqui também, pegando aqui a história da Luísa Sonza. A Luísa Sonza, ela lançou um documentário sobre a vida dela, sobre parte da vida dela, que ela fala lá desde quando ela tava com o Whindersson, papapá e tal, e aí ela conta que ela teve que ir pra fora do Brasil e etc. E aí tem um álbum dela, que eu não me recordo o nome, mas é os últimos álbuns dela lançados, que conta justamente isso. Conta histórias, ela conta em podcasts que ela participou, ela conta que tem músicas dela que ela teve uma crise de ansiedade no meio da gravação e ela colocou. Por quê? Porque aquilo ali era a realidade dela. Era até coisas que ela já tinha passado antes. E conta histórias. Ela gravou no sítio da família dela. Sítio não, perdão. Na casa que ela vivia quando era criança. Então, assim, conta histórias. E bombou. É a mesma coisa do Guilherme. Ele trouxe... Não é a mesma coisa, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É a mesma coisa da forma que ele trouxe as músicas hoje no DVD Tempestade. Por quê? São músicas que ele conta histórias nas músicas dele. Todas as músicas que ele tá no Rosa, pra mim, tem história. Tem alguma história por trás. Ele mesmo fala que muitas músicas que ele cria são de alguma coisa que ele viveu, alguma coisa que aconteceu na vida dele. Às vezes uma coisinha assim vira uma música. Igual ele criou uma música pra Nossa Senhora e pra mãe dele. E aí ele criou uma música pra esposa. Então as músicas têm história. Uma história com a mãe, uma história com a esposa, com os filhos, enfim. Então, eu vou no show dele hoje, sábado, dia 23/11. Eu vou no show dele hoje e eu acho que eu provavelmente vou falar muito sobre esse show no meu Instagram. Então, siga o meu Instagram, vai aparecer bem aqui. Pra vocês me seguirem lá, porque eu provavelmente vou postar, eu vou colocar nos destaques também, obviamente, pra ficar salvo. Inclusive, eu postei lá sobre o Minimalista e tá nos meus destaques, caso vocês queiram vir lá no meu Instagram. Enfim, então assim, a bagagem cultural dele não é uma de músicas assim que foram esquecidas. Tanto que muitas pessoas hoje comentam, eu prefiro ouvir as músicas do Rosa na época do Guilherme, porque acostumou com a voz dele. Gente, eu demorei muito a acostumar com a voz do Bruno, o atual vocalista do Rosa. Mas, quando a gente entende que bandas passam por fases, o que a gente pode fazer? Ciclos se encerram, o famoso clichê, ciclos se encerram, a vida muda. Enfim, ele precisava cuidar da própria família. E eu tenho certeza que muitas pessoas, às vezes, deixam a carreira para cuidar dos filhos. Ou a carreira deles acaba girando em torno da própria família.
Então, enfim, o Guilherme, ele traz muitas letras, que igual a Requiem, que se tornou uma das minhas favoritas, daquela coisa de não desistir. No podcast que eu coloquei na descrição, que eu coloquei um trecho pra vocês também, tem um momento lá que ele fala que ele não gosta de cantar, que ele não gosta da voz dele e tal, mas ele faz isso por quê? Porque é o dom de Deus, é o dom que Deus deu pra ele, é a forma que Deus deu pra ele evangelizar no mundo, na música, na arte, nas redes sociais também. Então, assim, é engraçado você ver que uma pessoa que tem uma voz linda não gosta da própria voz. Você vê uma pessoa que faz letras maravilhosas, às vezes nem gosta das próprias letras, mas é o dom de Deus. Então, assim, querendo ou não, na realidade de hoje, de como nós que somos cristãos, a gente não pode, não consegue e não deve fugir daquilo que Deus quer pra nossa vida. Se você um dia, Deus já falou assim, não, você vai ser um missionário. Querido, você vai. Você não tem opção, você vai. Ele não tá pensando, você quer ser missionário? Não, você vai. É igual eu tenho certeza que Deus virou pra ele e falou assim, você é um músico cristão, católico, de rock, que vai evangelizar da sua forma, por aí, pelo mundo. E ele ia fazer o quê? Ele vai dizer não. Ele fez uma pausa pra cuidar da família e tal, mas ele voltou. Por quê? Porque é o dom dele. É o que Deus quer pra vida dele. É a mesma coisa na nossa vida. De que às vezes a gente deixa aquilo que Deus pede, a gente deixa de lado. Às vezes aquilo que Deus pede pra gente, às vezes a gente se distrai com as coisas da vida e acaba que a gente esquece, caramba, eu tô indo pelo caminho errado, não foi aqui por aqui que Deus pediu pra mim, foi por ali. Pelo lado direito, não foi pelo lado esquerdo, vamos dizer assim. Então assim, a gente trilha caminhos. Os caminhos que a gente trilha são caminhos guiados por Deus. E se Deus já mostrou pra onde é que você tem que ir, por que você tá indo pro caminho errado? Algo a se pensar. Então, pessoal, nosso podcast vai ficando por aqui. Eu prometo pra vocês que eu vou trazer um segundo episódio só com temas diversos. A gente não vai falar só sobre música, só sobre tecnologia, só sobre jornalismo. A gente vai falar de muita coisa aqui nesse canal. Vai ser um canal diverso. Por isso que o nome é Pop e Pauta. Seu podcast em casa. Então vai ser sempre assim, com os cenários às vezes vão mudar. Raramente o cenário vai ser o mesmo, porque eu gosto de mudar, eu gosto de mudança, ao mesmo tempo eu gosto das coisas iguais. Eu sou meio estranha. Enfim. E aí eu vou deixar uma pergunta pra vocês. Vocês vão assistir os DVD. Se vocês verem o DVD, tem ele completão, as partes do DVD completa, e tem as músicas, música por música, do DVD. Eu convido vocês a irem assistir as músicas, ouvirem, escutam principalmente Requiem, que foi a música que eu falei aqui pra vocês. E me digam aqui nos comentários qual foi a sua música preferida do DVD Tempestade dele, porque eu quero saber a opinião de vocês. E a quem é fã do Guilherme, a quem já acompanha ele, o que vocês esperam dessa nova fase do Guilherme, dessa fase de Tempestade? Comentem aqui embaixo também que eu quero saber a opinião de vocês. E eu tenho mais um convite para fazer para vocês. Me siga no meu Instagram, porque eu vou sempre postar recortes dos podcasts lá. Vou sempre postar algumas coisas lá sobre o podcast, quando vai ter outro episódio. Porque como a gatinha trabalha, ela é CLT, a querida só grava nos fins de semana. Então a vida de um CLT, gente, é corrida. Mas eu tô sempre postando lá sobre a minha vida, sobre a minha rotina. Então eu convido vocês a me acompanharem e a se inscreverem aqui no canal, pra vocês ficarem por dentro. Então nós vamos ficando por aqui. Se inscrevam no nosso canal, me sigam no Instagram e até a próxima.